Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, quero analisar com os senhores uma outra questão que caiu agora no começo de 2020, no 31º Exame de Ordem Unificado da OAB. A OAB tem vários exames de ordem agora por ano, foi o primeiro exame de ordem de 2020, 31º Exame de Ordem Unificado. Vamos analisar, como de costume, primeiro o enunciado, destacando os pontos mais relevantes. Depois a gente vai eliminando assertiva por assertiva, para chegar ao gabarito. Vamos lá. Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Então, requisitos legais da petição inicial, artigo 319, requisitos da petição inicial. Bom, da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, então, se deparando com controvérsia fática, há controvérsia quanto aos fatos. Bom, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Então, a temática da questão gira em torno justamente do julgamento liminar de improcedência. Instituto que é regulamentado lá no artigo 332 do CPC. Julgamento liminar de improcedência. Nós já vamos ver o dispositivo. Então, ele mesmo tendo controvérsia fática, julgou liminarmente improcedente o pedido do autor. Bom, diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Necessidade de dilação probatória. O que nós vamos falar em dilação probatória? Porque, vejam, se há controvérsia fática, você vai ter que comprovar os fatos. As provas incidem sobre os fatos. Então, se há controvérsia fática, deverá haver necessidade, portanto, de dilação probatória. Quando se fala de dilação probatória, leia-se instrução probatória. Haverá necessidade, portanto, da fase instrutória. Sempre que há uma controvérsia fática, é necessário que se prove, portanto, uma fase do processo que é denominada instrução probatória. Bom, aí vem as assertivas. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então não tem pegadinha, não é incorreta, é a correta mesmo. Vamos lá. Com base, a linha A. O advogado pode aduzir que, antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda à inicial em atenção ao princípio da primazia do mérito. Bom, em primeiro lugar, não se trata de sentença extintiva. Não é uma questão aqui de extinção do processo sem resolução do mérito. Aqui nós tivemos uma decisão de improcedência, de não procedência. Então, portanto, no caso hipotético, houve julgamento de mérito para julgar
improcedente. Então não é uma hipótese de emenda da petição inicial, lá do artigo 321. Não, não é esse o caso. Nós estamos no 332, julgamento liminar de improcedência. Então não é a alternativa A. A alternativa A está misturando as coisas. Porque não foi uma sentença meramente extintiva, sem resolução do mérito, uma sentença terminativa. Quando fala sentença extintiva, sentença terminativa, é para dizer que não houve resolução do mérito. Nesse caso, houve sim. Quando se diz julgamento de improcedência, julgamento de procedência, isso é resolução meritória. Ele julgou liminarmente improcedente, logo no começo do processo. Não é a alternativa A. Alternativa B. Não existem hipóteses de improcedência liminar. Então, ó, não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual, por traduzirem restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do devido processo legal. Bom, como eu cheguei a adiantar para os senhores, o artigo 332 disciplina sim, em que pese a afirmação do enunciado, o 332 trata sim, olha o nome do capítulo, da improcedência liminar do pedido. Então existem sim hipóteses. Vejam, nas causas que dispensem a fase instrutória, e eu já destaquei para vocês, não é o que a linha está trazendo, não é o que a letra B está nos dizendo, tá? Mas vejam, nas causas que dispensem a fase instrutória. Nós já vimos que naquele nosso caso vai precisar da fase instrutória porque tem controvérsia fática. Mas, bom, nas fases que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará, então o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, se o pedido contraria, por isso que ele vai julgar improcedente, aí tem as hipóteses lá, enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão do STJ e do STF em julgamento de recurso repetitivo, RESP e RR repetitivo, entendimento firmado em IRDR ou em IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, enunciado de súmula do tribunal local sobre o direito local, e atenção aqui ao parágrafo 1º. Ele tem esses incisos, você pode crer que é só esses incisos, mas tem também o parágrafo 1º. O juiz também julgará liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então nós temos sim hipóteses, são essas que estão nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º e mais o parágrafo 1º. Então, com base no 332, vejam, não há hipóteses, tem 332, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e parágrafo 1º. São as hipóteses em que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente. Então está errado a letra B. E ali a questão fala de inafastabilidade da jurisdição, lesão ao devido processo legal. O STF já afastou, há já pronunciamento do STF afirmando que esse instituto é constitucional, tá certo? Que aqui o contraditório seria desnecessário, porque o réu não participa do processo, mas ele ganha. O julgamento é liminarmente improcedente. Então quem sai perdendo é o autor, e o autor participa do processo. Bom, letra C, alternativa C. Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar dos pedidos. Somente. Em primeiro lugar, tão somente a inépcia. Nós já vimos que são várias as hipóteses. 1º, 2º, 3º, 4º e o parágrafo 1º do 332. E percebam que no 332 não se fala em nenhum momento de inépcia. Cadê aqui, nesta redação que nós acabamos de ler, a inépcia? Simplesmente não tem. Por quê? Porque a inépcia, meus amigos, a inépcia é uma das hipóteses prevista no 330, inciso 1º, de indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando, dentre outras hipóteses, inciso 1º, for inepta. E o parágrafo 1º ainda vai nos ensinar o que é inépcia. Considera-se inepta a petição inicial quando, e traz as hipóteses. O que nos importa aqui é saber, portanto, que a inépcia da petição inicial
não é hipótese de improcedência liminar. E nem é apenas ela, a improcedência liminar. Não abrange a inépcia e não é uma causa só. São várias. Nós já vimos, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e o parágrafo 1º do 332. A inépcia da petição inicial está no 330, inciso 1º e parágrafo 1º, e trata do indeferimento da petição inicial. Eu sempre digo em sala de aula, falei aqui no curso de procedimento comum, o seguinte: procedimento comum, ele vem, está aqui previsto, começa com a petição inicial, aqui mais ou menos nós teríamos a previsão da citação, audiência de conciliação e mediação, para afinal uma previsão de uma sentença. Perfeitamente. Nós temos duas hipóteses de extinção do processo, aqui, logo no começo do processo. Esta aqui é a primeira delas, é justamente o indeferimento da petição inicial, artigo 330. Este segundo caso aqui é a hipótese de julgamento liminar de improcedência. 332. Então perceba que os dois geram a extinção do processo logo no começo. Então você antecipa o que aconteceria aqui no final com a sentença, você profere uma sentença aqui nesse momento. Você profere uma sentença aqui nesse momento. Eu tenho chamado isso de extinção prematura do processo. O processo termina cedo demais. Nessas hipóteses previstas em lei, o juiz não tira da cabeça dele. O processo é extinto prematuramente porque é caso dele ser extinto realmente prematuramente. Mas é um processo que durou muito pouco, uma duração efêmera, uma extinção prematura do processo. E quais são as hipóteses de extinção prematura? Indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência. Qual é a distinção entre elas? Aqui no indeferimento da petição inicial, nós teremos uma sentença terminativa, uma sentença sem resolução do mérito. Ao passo que no julgamento nós temos uma sentença definitiva, uma sentença com resolução do mérito. Pegaram bem a diferença? Então vejam que aqui na letra C também está equivocado. O que nos parece crer, portanto, que o gabarito deve ser a letra D. Mas vamos ver, vamos conferir. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Veja, o advogado recorreu dizendo que tem necessidade de dilação probatória. Então, a alternativa D está dizendo que ele tem razão. Me parece mesmo que ele tem razão. Vejam o que nós destacamos aqui do inciso 3º, do caput do 332. Você vai aplicar a improcedência liminar do pedido nas causas que dispensam a fase instrutória. E por que dispensa a fase instrutória? É quando não há controvérsia fática. Ou até quando há controvérsia fática, mas já está provado. Tem prova documental, por exemplo. O autor já trouxe prova documental e o juiz sente-se apto a julgar contra o interesse do autor. Mas se houver necessidade de produzir prova, ele não pode aplicar esse dispositivo. E o enunciado foi claro em dizer que tem controvérsia fática. O juiz, mesmo dizendo que tem controvérsia fática, aplicou o julgamento liminar de improcedência. E aí não pode. E o que tem a ver a controvérsia fática com a produção de prova? Vejam bem aqui, ó. Provas, noções gerais. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como as partes têm direito, os meios legais, os moralmente legítimos, ainda que não especificado nesse código, aqui pouco importa, o que importa está aqui, ó, para provar a verdade dos fatos, em que se funda o pedido ou a defesa, para influir na convicção do juiz. O que eu estou querendo dizer com isso, portanto? Por que o artigo 369 é importante? Porque as provas incidem sobre os fatos. O que se prova no processo são as alegações fáticas, as alegações de fatos. Então, se há controvérsias sobre
as alegações de fatos, significa que será necessária a sobrevinda de provas. A produção de provas chama-se instrução, instruir, produzir, carrear, instrução probatória. Então agora com 369 nós podemos voltar ao 332. Nas causas que dispensem a fase probatória, quando não se precisa produzir prova. O que nós estamos dizendo aqui no enunciado é justamente que precisa produzir prova, porque há uma controvérsia fática. Então, nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Perfeitamente. Artigo 332, caput, combinado com 369, nos permite afirmar, portanto, que a letra D é mesmo o gabarito. Tá certo. Letra D de Diego. Esse que está aqui vos falando nesses últimos 12 minutos, sei lá, 13 minutos que estamos aqui. Tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso. Essas eram as considerações que eu queria fazer hoje com os senhores. Essa questão da OAB sobre julgamento liminar de improcedência e os seus requisitos. Por hora é só, portanto, fiquem todos com Deus e até a próxima.